Boa noite no Sextou e hoje no nosso programa novo, que é o Cartomante Responde. Como você pode ver, estamos aqui preparados com toda uma estrutura para trazer não só respostas, mas reflexões para você e para a sua dúvida. Nesse Cartomante Responde, nós vamos ressignificar muito, inclusive, sobre cartomancia, porque muitas pessoas têm aquela concepção, aquela ideia, né, de cartomancia, de cartomante, de que ela vai prever o meu futuro, ela vai me dizer o que eu devo fazer. E, como é da minha linhagem cigana, como alguns já sabem que eu sou sacerdotisa cigana, os ciganos, desde os ciganos encarnados, o povo cigano que a gente fala, desde o espiritual, os nossos guias, nossos mentores ciganos espirituais, eles sempre irão preservar o seu livre-arbítrio. Então, essa coisa de dizer, faz isso, faz aquilo, faz aquele outro, meu amigo ou minha amiga, você não vai encontrar aqui. Mas você pode ter certeza que, se você enviou a sua perguntinha, ou você quer enviar a sua perguntinha ainda hoje, você vai ter, sim, uma reflexão, uma energia para você pensar e, de certa forma, clarear na sua mente aquela sua dúvida, aquele embaraço, aquela confusão mental, para que aí sim, você tendo essa clareza, você tenha mais discernimento e você consiga, a partir disso, tomar melhores decisões, fazer melhores escolhas, que é, no fundo, o que a gente pode e deve fazer. Tudo são escolhas na nossa vida, tudo, gente. Às vezes a pessoa fala, eu não tive escolha. Teve. Dizer que não teve escolha é ter escolha, sim. Porque o que acontece? Quando estamos nos sentindo numa encruzilhada ou num momento muito difícil da nossa vida, as pessoas pensam assim, essa é a minha única saída, mas ela nunca, de fato, é a única saída. A gente sempre tem mais opções, só que muitas vezes a gente se apega àquele único caminho porque a gente está tão focado no problema que a gente não consegue ver as outras alternativas. E, sem mais delongas, porque o Cartomante Responde é um programa que vai acontecer, um podcast que vai acontecer aqui na EreNews de 15 em 15 dias. Então, já vai marcando aí na sua agenda para você participar, para você ter aqui, então, essa indicação das cartas do baralho cigano na sua vida, a partir de hoje. E nós continuamos, tá, gente? Não acabou Tudo em Família. Nós continuamos com o podcast do Tudo em Família, quinzenalmente, também nas sextas-feiras. Ou seja, sexta-feira, sextou com a Rosiane Menegol aqui, não muda, gente. Toda sexta-feira, às 18h30, eu conto com você que está investindo para estar aqui junto comigo nessa meia horinha, 40 minutos, gostoso para a gente ver as cartas, para a gente falar sobre os nossos vínculos familiares e para a gente expandir o nosso conhecimento juntos, tá certo? Então, eu vou começar, gente, enquanto você ainda está entrando, né? Muitas pessoas ainda estão acessando e tudo mais, a gente sabe que às vezes a gente já está num ritmo mais lentinho na sexta-feira, né? Então, enquanto o pessoal ainda está entrando, ainda está chegando aqui, eu vou fazer uma tiragem de cartas para os signos astrológicos. Lembrando que signos astrológicos, gente, nós não somos somente o nosso signo solar, que é aquele da nossa data de nascimento. Porém, a nossa data de nascimento é a nossa essência, é aquilo que nós trouxemos nesta encarnação. Nós temos o ascendente, que vai falar de como a gente se mostra para o outro. Depois nós temos outros elementos, como Marte, que fala do nosso poder de ação, entre outros signos e astros, aqui dentro da mandala astrológica, que nós vamos compreendendo melhor a complexidade do nosso ser. Porque nós somos seres que não é tão simples. Não, eu sou só o meu signo solar. Porque eu sou virginiana, então eu sou, de fato, só desse jeito. Não, eu sou muito mais do que isso. Mas é um norte, é uma luz, a gente compreendermos um pouquinho dessa energia do nosso signo solar. E é essa a minha proposta para vocês, trazer esse norte, trazer essa luz em cima do seu signo solar, daquela da sua data de nascimento, para que você possa vir a refletir. Isso aqui é para sempre? É para a semana? É para o mês? Não, é para este momento, meu amor. É para hoje, é para os próximos dias,
tá? Então, essa energia é para você trabalhar em cima dela. Não é simplesmente para você falar, oh, nossa, saiu essa energia, então tá, beleza. O que eu faço com isso? Se trabalhe, reflita. Se saiu uma carta aqui para você se trabalhar, para você refletir, para você perceber como está essa energia, inclusive, na sua vida nesse momento, não perca esta maravilhosa oportunidade da espiritualidade. Porque aqui eu sou só um canal. Aqui eu só me coloco à disposição para que a espiritualidade possa te trazer essas mensagens, possa te trazer esses sinais, possa te trazer essas mensagens, enfim, trazer aquilo que é necessário para você. Ah, mas eu não estou aqui agora, Rosiane, assistindo esse ao vivo. Se conecte. Vai ficar gravado sim, se conecte com isso, porque, na verdade, a energia ela chega para aquelas pessoas que se conectam. Porque você pode estar agora aí me assistindo e não se conectar com nadinha do que eu estou falando, ou não acreditar em nadinha do que eu estou trazendo, não vai adiantar de nada. Então, a energia ela só funciona para aqueles que se conectam, como uma frequência de rádio, para quem está nos assistindo pelo rádio. É uma frequência, a gente tem que entrar em sintonização. E, falando em sintonização, então, eu vou agora iniciar pedindo para que a gente possa sintonizar juntos, fechando os nossos olhos, agradecendo a espiritualidade, a Santa Sara que rege todo o povo cigano, a todos os ciganos espirituais, que nesse momento possa se fazer presente aqui, com proteção e com permissão, para que possamos fazer as leituras da maneira mais elevada e para o bem maior. Que assim seja, assim se faça. E vamos então às cartas para os signos astrológicos, para o seu signo solar. Diferente da mandala astrológica, que vocês, alguns podem ter assistido na semana passada, a gente faz a mandala astrológica com todas as cartas. Quando a gente faz da energia do signo solar, a gente só utiliza uma carta, porque é uma energia específica que você precisa se trabalhar. Vamos lá. Eu, porque sou a doida das cartas, tá, gente? Eu trouxe um baralhinho aqui, que é do Osho, que eu gosto muito, que eu recomendo pra caramba, que eu vou fazer aqui uma duplinha para deixá-los com um conselho também desse oráculo maravilhoso. Vocês vão ver que eu vou trazer muitas cartas ainda aqui para vocês. Porém, hoje, esse aqui é o meu xodózinho. Eu trouxe eles aqui para você, para complementar essa leitura. Olha que lindo, gente. Ai, deixa eu falar, gente. Vocês viram essa mesa? Não tá um luxo? Nossa, gente, tava tanto querendo fazer essa mesa aqui, tava tanto querendo essa toalha, que hoje, quando eu cheguei aqui, eu tava com um sorriso lá na orelha. O Léo olhou assim e falou, nossa, minha toalha chegou. A minha toalha maravilhosa, linda, perfeita, chegou. Porque eu tava tanto querendo ela, e eu não tinha ela dessa forma, eu não conseguia ninguém que fizesse para mim, aí finalmente, depois de muita procura, encontrei, então eu estou realizada, porque essa mandala astrológica ela é sensacional. Então vamos iniciar? Vamos falar de Áries, sempre iniciamos em Áries. Ariano que é fogo na bota, já vou botar logo aqui as cartas na mesa, literalmente. Arianos, por mais que vocês sejam aqueles fogo na bota, aquela questão de terem essa energia yang, essa energia muito ativa, aqui está falando para vocês trabalhar a sua intuição. Como é que tá? Vamos equilibrar um pouquinho? Não é só sobre ser yin ou yang, é sobre você equilibrar isso. E o conselho para você é justamente a palavra concessão. E concessão é sobre o que você vai conceder a outra pessoa. Às vezes, ouvir. Às vezes, acolher. Às vezes, saber que você também pode estar equivocado. Então, compreender que nem tudo tem que ser da sua maneira. Arianos têm muito essa energia de querer que as coisas saiam da forma com que eles desejam que seja. E aqui o convite para você se trabalhar é exatamente esse. Vamos para os taurinos. Taurinos maravilhosos. Aqui a energia para os taurinos aqui é um momento muito de autoconhecimento. Taurinos, eles têm muito essa habilidade, na verdade, já de serem muito leais, de serem pessoas muito cultas, muito inteligentes. E aqui fala muito sobre essa questão do autoconhecimento.
Mas no autoconhecimento, inclusive com um conselho associado aqui, que é sobre o fardo, ou seja, não trazer isso com peso, com uma cobrança, com uma obrigatoriedade, que isso se torne pesado para você. O conhecimento tem que ser fluido, tem que ser prazeroso, gostoso. Você tem que fazer com que o seu conhecimento e o seu autoconhecimento seja algo bom para você, e não um fardo, um peso, algo que você precise carregar, se arrastando correntes e aquela coisa e tal. Vamos para os geminianos, os reis da comunicação, ou pelo menos deveriam ser, né? Os geminianos, olha que carta mais perfeita para os geminianos. É a carta da Lua. A Lua fala sobre o que, meus amores? Sobre fases. E tem coisa mais assertiva para o geminiano que é falar sobre fases? Porque tem dia que o geminiano está ótimo, tem dia que o geminiano está virado no capiroto. Porque o geminiano ele tem muito essa coisa do 8 e 80, ele tem muito essa questão de, às vezes, estar numa polaridade e ir para outra. E aqui, falando sobre a Lua e as fases, traz muito sobre entender essas fases, compreender também essas questões que elas pipocam de um lado para o outro, trazendo o quê? O conselho que isso faz parte da sua existência. Então, se você, geminiano, que está me assistindo, pensa assim, poxa, nossa, eu estou vivendo muito altos e baixos, faz parte. Faz parte, na verdade, para todos os nossos signos astrológicos aqui. Mas se nesse momento você está muito nessa questão de tipo, meu Deus do céu, não sei mais o que fazer, é muita coisa que eu estou vivenciando, é muito alto e baixo, é muito inconstância na minha vida, sabe que faz parte da sua existência. E que você precisa começar a observar tudo isso para você tirar um melhor benefício. Vamos para os cancerianos. Esses são aqueles que são muito família, inclusive. Cancerianos, vamos lá, vamos falar sobre o seu momento atual. É um momento de você voltar-se para dentro. Porque, geralmente, o canceriano ele tem aquela facilidade e ele se doa muito, porque ele é muito essa questão de família e tudo mais. E aqui está falando para você se conectar um pouquinho mais com você, com a sua espiritualidade. Lembrar-se que o que há, na verdade, é a não materialidade. O que significa isso? Às vezes a gente se apega e tem muito apreço e afeto e a gente constrói muitas memórias afetivas e a gente tem que lembrar que tudo é passageiro, inclusive nós, inclusive a nossa existência. Então aqui o conselho para você é você não se apegar tanto a essa questão das memórias afetivas, principalmente, ou ao apego, inclusive familiar, ou de amigos, ou coisa nesse sentido, achando que aquilo é seu, se apoderar. Solta essa energia de apego, essa energia de possessão, que pode ser também algo que você possa desenvolver facilmente. Vamos para os leoninos maravilhosos. Leoninos, vamos lá. Aqui está falando para você se conectar mais com a sua espiritualidade. Porque o leonino, ele tende a ser muito expansivo, e isso não tem nada de errado. Mas ele precisa lembrar-se que não é só sobre ele, é sobre a espiritualidade que rege ele. É sobre o espírito que habita aqui dentro dele e que precisa o quê? Florescer, que é a carta do conselho. Florescer, mas não no sentido de falar eu sou melhor do que os outros, mas florescer no sentido de estar crescendo, se desenvolvendo, se expandindo dentro da sua trilha espiritual, sabendo que você não está só, que você está ali para somar, para contribuir, para você expandir sim, mas expandir com a espiritualidade, expandir com as outras pessoas ao seu redor. E chegamos no meu signo querido, que é os virginianos. Vamos ver o que diz aqui para os virginianos. Olha que carta mais linda, adorei. Carta do Sol. E o Sol, para os virginianos, é muito sobre realização. É muito sobre alcançar o sucesso, sobre ter clareza. Só que aqui nós temos uma questãozinha para os virginianos. Me incluo nessa, hein? Cuidado com o condicionamento. O que é o condicionamento? É eu achar que eu tenho que ser como todo mundo. A eu ir junto com a manada. A eu me vestir de cordeirinho, sendo que eu sou um leão. Sendo que eu tenho potencial de muito mais. Então, aqui você quer ter o seu sucesso? Você quer trilhar rumos que vão te expandir? Lembre-se, não entre no condicionamento. Seja você. Vamos para os librianos. Librianos, vamos lá, meus amores.
Librianos, eles têm muito essa tendência de ser aquele povo mais pacífico e que quer equilibrar tudo. Isso não é ruim. Agora, quando você foca muito a sua energia naquilo que está te faltando, naquilo que não é bom, você entra na energia da repressão. Você se reprime, você não consegue olhar nada além do problema, além da escassez, além da falta, e aí você se desequilibra muito mais. Então, para os librianos manterem mais esse equilíbrio, que é uma força muito poderosa do signo de Libra, eles precisam trabalhar melhor a questão da energia da escassez. Vamos agora para Escorpião. Escorpião aqui traz a energia dos lírios, e os lírios é uma carta lindíssima que fala sobre a intuição, sobre a delicadeza, sobre a profundidade, inclusive, dessa espiritualidade. E fala que toda vez que você entra em paranoia, em querer trabalhar demais, expansão e trabalhar a questão de render, de ter que fazer as coisas, que você entra nessa energia de expansão, de estresse, de acúmulo de sobrecarga, você entra na exaustão, o que te impede de você conseguir lidar melhor com a sua intuição. Então, cuidado com isso. Lembre-se que tudo é um equilíbrio, não é sobre só viver a espiritualidade. Gente, nem eu vivo só a espiritualidade, ela é fundamental, é primordial na minha vida. Mas eu não vivo só a espiritualidade, porque eu estou encarnada e eu tenho que viver várias coisas, trabalho, filho, casa, questões, processos e tudo mais. Mas se a gente entra muito naquela aquela rodinha tipo de ratinho, sabe, gente? Que a gente vê às vezes os ratinhos lá que corre, 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 não sai do lugar. A gente entra nessa energia da exaustão. E aí a gente, com tanto cansaço mental, físico, espiritual, a gente não consegue se conectar. Então, para Escorpião, essa é a recomendação para se refletir e ter cuidado. Sagitarianos, aqui vamos falar sobre a questão da sua comunicação. Sagitarianos é um povo assim muito despachado. Gosto muito de sagitarianos. Gostam de ter essa energia também de conhecimento, de expansão. Agora, a questão que está falando aqui é para você sempre visualizar as possibilidades e não você ficar fechado única e exclusivamente naquilo que às vezes parece ser. Olha que coisa louca. Olha o que está vindo. O que parece ser. Às vezes chega até você uma mensagem ou uma notícia e você fica ali naquela, nossa, e agora o que eu faço, tudo mais, e aqui está falando para você. Olhe para as possibilidades. Expanda a sua visão e você vai saber que muitas vezes aquilo que você via até mesmo como um desafio ou um obstáculo, algo nesse sentido, pode vir a te agregar, somar e contribuir para o seu caminho. Capricornianos maravilhosos, aqui está falando sobre caminhos, escolhas, momentos. Sabe aquilo que eu falei para vocês sobre encruzilhadas? Pois é, os caminhos abertos nem sempre representam caminhos únicos. Às vezes vai ter algumas bifurcações e você vai precisar fazer escolhas. Aqui a carta de recomendação é: não tenha culpa. Não se culpe por fazer uma escolha e não ter feito outra. De você ter ido por um caminho e não ter ido pelo outro. Não entra nessa distorção cognitiva de achar que o único caminho tinha que ser aquele, se eu não fosse pelo outro, ou ficar pensando, mas e se eu tivesse feito aquilo, e se eu tivesse feito aquele outro, você vai entrar nessa energia de culpa e isso não vai te fazer bem. Vamos para os aquarianos? Finalmente, aquarianos, vamos lá. Aquarianos, ciclos se fechando, ciclos se findando, muito necessários. Necessários por quê? Porque coisas que já foram, que já aconteceram, precisam mudar, precisam se transformar, se transmutar, para que coisas novas possam surgir. Sempre que a gente fala em fechamento de ciclo, as pessoas às vezes até se assustam, mas ainda é porque a carta no baralho cigano que representa isso é um caixão. E as pessoas falam, meu Deus do céu, alguém vai morrer. Não, o que tem que morrer é o velho na sua vida, para que você abra espaço para o novo, para que você consiga trabalhar esse novo na sua vida. E aqui fala muito da energia de você voltar-se para dentro. O voltar-se para dentro também é entrar em contato com a sua intuição. Deixar que o falatório
das pessoas ao seu redor, diminua o volume para que você possa se ouvir, para que você possa intuir melhor, para que você saiba qual é o melhor caminho também para você, aquilo que vibra no seu coração. Isso é a verdadeira conexão espiritual que nós falamos. E aí nós chegamos nos piscianos. Piscianos, vamos lá. Olha só, piscianos, eu adoro os piscianos. E a energia aqui que se traz para os piscianos especificamente é uma energia de se trabalhar as sombras. E trabalhar sombras nem sempre é prazeroso. Às vezes é bem desafiador. E quando você estiver olhando, olho no olho, na tua sombra, naquilo que é desafiador, naquilo que te dói, lembre-se de ficar em silêncio, de ouvir o silêncio, de se conectar com esse silêncio. Eu gosto muito da carta do silêncio e ela me traz muito uma outra carta que tem, inclusive, nesse oráculo, que é a carta da solitude. Elas se conectam muito, elas se complementam muito, porque o silêncio te leva para esse lugar de solitude, para esse lugar em que você consegue enfrentar melhor os seus medos, os seus bloqueios, as suas questões e colocá-los, inclusive, do tamanho que eles são, porque nós somos mestres em aumentar o tamanho dos nossos medos, dos nossos obstáculos, de conseguirmos equilibrar mais o nosso emocional e o nosso racional para que a gente consiga avançar. Então, para os piscianos, está aqui a energia também para você refletir e colocar na sua vida, assim como de todos os outros astros aqui, todos os nossos queridos astros astrológicos, né, aqui dos nossos signos astrológicos. Muito bem, vou recolher essas cartinhas maravilhosas e vamos iniciar as perguntas. Como que vai funcionar, meu Deus do céu? Vamos lá, gente, posso fazer qualquer pergunta? Já tem pergunta aqui, opa, que maravilha! Gente, como que vai funcionar as perguntas, né? Porque aqui a gente é um povo organizado, tá? Eu só tenho essa cara meio de doida, mas eu sou muito organizada. Então, como que vai funcionar, minha gente? Eu posso perguntar qualquer coisa? Qualquer coisa? Não. Mas se você me perguntar uma coisa que não é possível ser respondido pelo baralho cigano, porque não é a Rosiane que vai responder, é o baralho cigano, eu vou sinalizar para você. Olha, o que é possível responder dentro dessa sua questão é isso. E aí, com base nisso, você vai trazer essa resposta, vai refletir sobre isso, e aí você vai ter clareza, discernimento e vai fazer a sua escolha, tá? É muito importante você entender isso, esse processo, tá? Porque o que eu digo? Às vezes as pessoas elas chegam numa cartomante e elas querem que a cartomante resolva para elas. E aqui não é cartomante resolve, né? Vamos combinar. Aqui é cartomante responde. A gente não resolve. Quem resolve é você. Você resolve. Você sabe resolver. Muitas vezes o que vem aqui nas cartas, eu já tive várias pessoas que eu atendi e me falaram assim, nossa, você acredita que era exatamente isso que me vinha? Já estava ressoando isso em mim? Eu falo, sim, eu tenho certeza disso. Porque as respostas elas já estão aqui dentro. Inclusive, as faltas do que eu preciso fazer, do que eu preciso decidir e escolher para que aquilo que eu desejo aconteça. E aí, claro, bloqueios e tudo mais. Então, qual que é... já vou pegar aqui algumas perguntinhas e depois já vou olhar algumas outras aqui que o Léo já me sinalizou que tem. Qual que é a minha energia para um relacionamento? Super viável. Agora, será... Né, eu recebi uma perguntinha aqui. Cadê o meu par? Aí eu já vou fazer uma perguntinha daquelas bem boa. Você está procurando amor? Você está procurando? Você está buscando? Onde é que você está buscando? Como é que está essa questão dentro de você? Eu trabalho também nessa linha de relacionamentos e muitas pessoas também chegam para mim e falam assim, o fulano de tal está me traindo? E eu sempre levo isso para uma reflexão, do tipo, por que você acha que ele está? Tem motivos? Você acredita que tem motivos para isso? Será que se você mudasse a sua postura dentro desse relacionamento, as coisas não mudariam? Porque é muito aquilo de, mas sempre eu tenho que fazer tudo, né? Porque ele não faz nada. Mas quem que está querendo salvar esse relacionamento? Eu quero salvar esse relacionamento. Se você também não quer, o que te impede de você não estar mais nesse relacionamento? Então, são perguntas mais profundas que nós temos que compreender para que a gente possa pedir, né,
perguntar para as cartas de maneira mais assertiva. Quanto mais assertivos nós formos na pergunta, mais assertivos seremos naquilo que as cartas irão nos trazer. Porque aí você vai conseguir acolher de melhor forma e colocar em prática aquilo que é necessário. Então, vou começar com as perguntinhas aqui que já me enviaram antes, depois a gente vai, tá, Léo, pro YouTube, tá? Vamos lá. Minha hora de prosperar profissional e financeiramente está próxima? Olha que pergunta interessante. Quantos vocês aí não se conectam, inclusive, com essa mesma pergunta? Será que minha hora de prosperar no meu profissional, no meu financeiro, está chegando? Você se conecta com isso? Eu não vou citar aqui, gente, os nomes, até para preservar a privacidade das pessoas, tá? Eu sei quem são, mas eu vou preservar a identidade dessas pessoas. E se você também se conecta com essa pergunta, sinta também o que as cartas estão trazendo para essa pessoa que perguntou e se faz algum sentido para você colocar na sua vida, na sua história. Então, vamos iniciar aqui com esta perguntinha. Vamos lá. Primeira coisa que essa pessoa perguntou que ela precisa se trabalhar de maneira mais estratégica. Muitas vezes a gente quer progredir no nosso profissional, no nosso financeiro, mas a gente não tem um plano bem formado, um mapeamento bem claro na nossa mente. Então, aqui está te convidando para que você possa trabalhar de maneira mais estratégica e até mais cautelosa com algumas coisas, com algumas pessoas, porque às vezes a gente também abre tudo para todo mundo, então trabalhe-se nessa questão. Amadureça mais aquilo que você deseja alcançar. Às vezes as suas metas, os seus objetivos não estão muito claros, e isso também te impede de você chegar aonde você deseja chegar, porque não está muito claro aonde que é esse lugar que você deseja chegar. E sim, aqui mostra que ainda vai haver alguns obstáculos no seu caminho, mas que você, com essa mentalidade, se trabalhando nesses outros pilares que eu acabei de falar, você vai conseguir facilmente superá-los e guiar o seu financeiro na sua vida. Requer, sim, o alinhamento entre o pensar, o agir e trazer essa prosperidade. Eu sempre digo, o nosso emocional ele tem que estar conectado com tudo. Vamos para a próxima perguntinha. Estou em Santa Catarina. Essa mudança, ela é boa? Vamos lá, vamos ver. A energia para essa pessoa em Santa Catarina. Olha, está falando que o melhor lugar é aquele que você tem o seu coração, a sua paixão, aquilo que vai fazer com que você se entregue, que você queira estar ali. Então, se Santa Catarina é esse lugar para você, então você está num ótimo lugar. Mas aqui fala que nesse local também vai ser um local de muitas transformações, transformações de dentro para fora. Eu vejo também, inclusive por saber de quem se trata a pergunta, de que vai ser um movimento também seu de desabrochar para um relacionamento que vai te fazer sentir e pensar as coisas diferentes. E por você trabalhar na área específica que você está trabalhando, eu acredito que vai ser diferente de tudo que você já teve. Então, fique atenta àquilo que está por vir e, claro, faça os movimentos necessários para estar aberta e receptiva para isso chegar até você. Eu vou aqui falar a energia do relacionamento para a pessoa que perguntou sobre cadê o meu par, né? Porque eu não sei aonde que ele está, mas eu posso ver qual é a energia para os relacionamentos da sua vida. Então, vamos lá. Bom, primeira coisa, olha quanta carta linda. Minha amiga, vai lá, prepara, viu? Prepara que você não é saci. É uma piadinha interna, mas ela vai me entender. Aqui está falando que você tem que exercer, na energia do relacionamento em si, a gratidão. A gratidão a tudo aquilo que você já viveu, a tudo aquilo que você já aprendeu, por todas as coisas boas e não tão boas que você viveu, e abrir o seu coração. Talvez o que está te impedindo de você
finalmente encontrar uma pessoa legal. Eu sei que nós vivemos em uma modernidade em que os relacionamentos não são mais como eram antigamente, tem muitas coisas melhores, muitas coisas piores também, mas se abrir, porque a gente fica indisponível para o amor com mais frequência do que a gente imagina. Então, se torne disponível para isso, para que você possa encontrar. Eu vejo que a aliança está muito próxima. No momento que você ser grata por tudo isso que eu acabei de falar, as coisas vão começar a se movimentar no seu campo. Tá bem? E aqui a energia de um casal. Vamos lá. A energia de um casal. Ele está brigado no momento, esse casal, e ele me pediu para tirar qual é a energia para esse casal. Vocês veem, né, minha gente, que eu estou fazendo tiragens bem rápidas aqui, porque nosso tempo ele é muito limitado, mas quando nós fazemos a abertura de cartas individualmente, aí eu trago com mais detalhes, com mais informações. Aqui, como é um tempo muito limitado e são várias perguntinhas, então eu tenho que ser um pouco mais breve. Então, vamos lá. O que eu vou falar para esse casal? Primeira questão, para o rapaz da relação. Ele está muito na energia da falta ou da carência e ele precisa se trabalhar isso. Essa briga não me veio a consciência, o motivo, porque também não interfere, mas muitas vezes a gente projeta no outro aquilo que a gente quer. E isso fere o outro, ou o outro não tem para nos oferecer. Aqui eu vejo que a energia da moça, da relação, é uma energia ainda que ela precisa de passar por um certo amadurecimento, porque ela também está projetando naquelas feridas da infância algumas coisas que ela gostaria nesse relacionamento. Então, são duas pessoas que precisam se trabalhar individualmente as suas questões. Para quê? Para que o amor floresça, para que o amor ele possa ser mais forte, ele possa ser aquele relacionamento realmente saudável, estável, né? Então, o que eu recomendaria para esse casal especificamente é trabalhem-se individualmente. Não apenas no relacionamento, que é super válido e importante, mas também trabalhem-se individualmente. Será que eu não estou fazendo projeções? Será que eu não estou esperando do outro algo que ele não pode me oferecer? Será que eu não estou projetando no outro uma dor minha, uma questão minha? Porque muitas vezes a gente briga, né, entre casal e tudo mais, e se a gente parar para refletir e pensar, e já aconteceu várias vezes, inclusive comigo, era muito mais sobre mim, a questão da briga, do atrito, do que sobre o outro. E a gente precisa ter esse senso, essa consciência, parar e refletir. Vamos lá, será que dá tempo, Léo? Mais alguma perguntinha? Você me ajuda aí a falar da pergunta? Você consegue falar para mim da pergunta? Só para a gente ganhar velocidade na parada. Não precisa falar o nome, só a perguntinha. Enquanto a gente está preparando tudo aqui, me diz aí nos comentários, você está gostando desse novo podcast, desse formato? Você tem alguma sugestão para mim? Alguma coisa que você acha que possa vir a somar, melhorar? Coloca aqui nos comentários para mim, ou me chama no privado, se você me conhece, ou até entre em contato com a Erenews, porque foi a partir de pessoas perguntando, quando eu abri as mandalas astrológicas para o mês, falaram, poxa, você podia abrir cartas também, né, e tudo mais, que a gente criou esse podcast. Então, eu estou aqui para ouvi-los e trazer cada vez melhorias para que a gente possa ter esse nosso canal de comunicação aberta. Diga lá, Léo. Posso falar a data, sem o nome, mas porém a data que a pessoa me passou aqui? Qual é a ou tu pergunta? não acha necessário? Qual é a pergunta? Só me Gostaria de saber sobre o meu financeiro. Beleza, não precisa a data Não precisa? O que acontece? Muitas cartomantes online, elas têm muito esse gatilho, do tipo, você precisa dizer a sua data de nascimento, tá? Não é a forma com que eu trabalho. Para mim, se você nasceu em um dia ou outro dia, claro que eu uso a questão astrológica dentro dos meus atendimentos. Agora, dentro dessas perguntas que são mais pontuais e práticas, gente, eu não vou levar isso em consideração. Eu vou levar em consideração a energia para a sua pergunta, para a sua demanda. Então, vamos ver o financeiro dessa pessoa, como que está e o que ela precisa também fazer, né? Para que o financeiro dela aí dê uma guinada.
Aqui está falando o seguinte: recursos, meu amor. Você tem muitos recursos, muitas coisas que você pode se utilizar para você trilhar esse caminho financeiro e profissional de maneira bem expansiva. Claro que sempre vão existir pequenos bloqueios, mas que, se você lembrar que você tem recursos para lidar com eles, vão ser fáceis de você solucionar. E lembrem-se que eu falei lá na primeira pergunta, da primeira pessoa que pediu sobre prosperidade profissional e financeira, sobre a questão da estratégia. Você tem que ter muita clareza do que você quer, aonde você quer chegar, qual é o caminho que você quer trilhar. Às vezes as pessoas só falam assim, nossa, como eu queria ganhar 50 mil por mês. Todos nós, 100 mil, 1 milhão, nossa, todo mundo. Mas como que eu vou fazer para chegar até isso? E se eu fazer esses 50 mil em várias partezinhas e eu for comemorando as minhas conquistas? Poxa, eu não faço 50 mil, mas eu faço 5. Daqui a pouco eu faço 10, daqui a pouco eu vou galgando degraus até eu chegar nessa minha grande meta, nesse meu grande objetivo. Temos mais? Sim, temos. Gostaria de saber sobre meu processo evolutivo espiritual. Muito bom. Olha que pergunta interessante. Vamos ver sobre a sua espiritualidade, então. Em relação à sua espiritualidade, está falando que existem muitos caminhos para você se desenvolver na sua espiritualidade, tá? E quando eu falo de muitos caminhos, isso ressoa muito sobre questão religiosa também. Então, eu posso escolher e definir que eu quero me desenvolver em um caminho espiritual, como eu posso escolher também me desenvolver de maneira solo, sozinho, enfim. Mas que em todos os locais que você encontrar, seja em um local específico que você vai ir, ou com você mesma, vão existir, sim, alguns perrenguezinhos, principalmente se você for em um local. Porque quando a gente vai numa casa espiritual, gente, casa espiritual é um lugar espiritual, mas é feita de pessoas, de humanos, que erram, que falham. Então, às vezes, esses desamores, dissabores que as pessoas falam e reclamam tanto em relação, às vezes, à espiritualidade. Já fui em muitos lugares, mas não me encontrei. Mas aquelas pessoas faziam isso, aquilo. Faz parte. Aqui está falando para você focar em transformar a sua energia da escassez. O que você quer exatamente com a sua espiritualidade? Porque muitas vezes a gente só quer falar que a gente é espiritualizado. Mas o que eu quero alcançar com essa minha espiritualidade? Será que eu não estou querendo tapar um buraco só para dizer que eu sou espiritualizado? Busca isso verdadeiramente. Se desenvolva, inclusive, verdadeiramente na sua espiritualidade, dentro daquilo que é a sua afinidade, dentro daquilo que você sente que é um chamado que te complementa. Mas te complementa, não te completa, porque você já é uma pessoa completa. Vai te complementar no seu trilhar, na sua jornada de vida. Temos mais? Temos pergunta. Eita. Olá, gostaria de saber sobre minha trajetória nos concursos públicos. Olha, eu já tive várias clientes que me perguntavam sobre concurso público e tudo mais, inclusive, será que eu vou passar no concurso público que eu fiz agora e tudo mais? E eu sempre digo assim, olha, primeira coisa, depende do seu empenho, da sua dedicação, porque a espiritualidade abençoa, a espiritualidade abre caminhos, mas ela não vai fazer por você a prova, né? Então, sempre que você pensar em um concurso, uma prova, algo que você precisa, que você deseja, enfim, que você escolheu trilhar, se dedique. Pergunta anterior, espiritualidade, se dedique. Ao concurso público, se dedique. Ao meu profissional e ao meu financeiro, se dedique. Se dedique, porque você precisa fazer a sua parte. A espiritualidade sempre faz a dela. A gente que deixa de fazer a nossa. Então, vamos lá sobre a questão da energia, né? Dos seus movimentos em relação aos concursos. Está falando muito aqui sobre você saber que você tem muitas possibilidades também. Que você traz energeticamente, pela sua ancestralidade, muita força. Que você, apesar de trazer muita força, você também tem as suas escolhas. Você não precisa seguir padrão. Por que me vem isso muito forte? É porque na minha família todo mundo acredita que só é bem-sucedido aquele que é concursado. Isso é uma verdade? Talvez para você seja. Mas não é uma verdade absoluta. Porque eu vejo muitas pessoas super bem-sucedidas que não são concursadas. Mas qual que é o objetivo de eu ser concursada? É a estabilidade. Eu quero ter estabilidade. Show?
Mas lembre-se que você não tem que fazer isso só porque alguém disse para você que tem que ser dessa forma. Você sempre vai ter aliados, pessoas próximas e confiáveis ao seu lado. Agora, para você fazer o negócio acontecer de verdade, eu quero. Não, é uma escolha minha, consciente, não é por ninguém, é eu que quero isso. Utilize a sua energia ativa, racional. Mas hoje eu estou com uma preguiça de estudar. Nossa, me deu um sono. Não, é objetivo. É você fazer com afinco. E aí me veio aqui na memória muito uma pessoa que eu conheci próxima, que ela queria muito cursar medicina. E ela fez várias provas e essas provas ela não conseguia passar na federal, que era o objetivo. E ela foi se dedicando cada vez mais até conseguir. Então não é porque às vezes eu não passo num concurso agora, que não é meu caminho, porque eu não consigo nada. Calma, tudo tem o seu tempo também de acontecer. Continua se dedicando, que você vai alcançar o resultado. Temos muitos ainda, Léo? Temos perguntas. Estou querendo trabalhar com publicidade de imãs de geladeira. Terei sucesso? Bom, Trabalhar com imãs de geladeira. Primeira coisa que eu falo é o seguinte: o sucesso, ele depende de cada pessoa. Então, não adianta eu pensar que as cartas vão me falar assim, você vai ter sucesso, e você falar, beleza, vou ter sucesso, então não vou fazer mais nada. Não é assim que funciona. Você tem que pensar, eu vou fazer esse meu negócio de imãs de geladeira ser um sucesso. É diferente o seu posicionamento. Mas eu vou tirar aqui a energia para esse seu negócio, para esse seu projeto, aquilo que é necessário para você. Olha, minha querida, você precisa muito se trabalhar. As suas questões, os seus medos, os seus bloqueios, da sua autocobrança, das suas sombras, empreender realmente não é um negocinho que, agora você tem todo o tempo do mundo para você fazer o que você quer. Se ilude muito quem pensa que empreender é liberdade total de fazer aquilo que a gente quer quando a gente quer. Não é. É trabalhar 3, 10 vezes mais. Então, trabalhe-se nessas suas questões, nesses seus medos, nessas suas sombras, nessa sua cobrança excessiva. Vão existir obstáculos em todas as áreas, em todos os projetos. Mas é o seu caminho de vencer essas etapas e de você, principalmente, vencer a si mesma. Porque aqui não é sobre o negócio não dar certo. Aqui é sobre você vencer a si mesma, que aí o negócio ele tende a prosperar. Espero ter ajudado. Léo, eu sei que nós já estamos avançados no tempo. Eu não sei se tem muitas perguntas. Caso tivermos muitas, a gente pode também deixar para uma próxima oportunidade, né? Vamos mais um pouquinho aqui. Tá bom, então. Gostaria de saber sobre o meu momento amoroso. Maravilha. Vamos lá, vamos tirar então para o seu momento amoroso. Eu não sei se você está com alguém ou não. Isso seria uma pergunta que eu faria a você se você estivesse fazendo um atendimento comigo. Mas eu vou tirar a energia do relacionamento, a energia do que aparece nesse seu momento amoroso. Vamos ver. Aqui está falando para você se trabalhar na sua energia feminina. Muito. E o que eu mais vejo hoje, trabalhando inclusive na linha dos relacionamentos, é muita mulher que está saindo do seu feminino. Que está tomando iniciativas, que está à frente, que está comandando, que está fazendo tudo. E o homem, ele se retrai. E não faz aquilo que é da energia masculina fazer. Porque a mulher faz tudo. Então aqui está te convidando a você voltar-se para essa energia do feminino. E saber que sim, vai existir nuances, vai existir momentos melhores e outros não tão bons, seja você estando num relacionamento, seja você ainda não estando num relacionamento, mas lembrar-se que tudo que você vive, você pode viver na abundância e não na escassez. Eu não estou com uma pessoa porque eu estou carente, eu não estou com uma pessoa porque me falta alguém para eu fazer um programinha de casal. Não! Eu estou com alguém porque eu quero multiplicar. A carta dos peixes se fala em multiplicação, porque eu quero crescer, porque eu quero construir junto com essa pessoa. Essa mentalidade que você tem que ter. Tem mais 2, 3 aqui, vamos dar uma colher de chá. Vamos dar uma colherzinha de chá. Só porque hoje é estreia, né, Léo? Estreia. Sobre o meu processo evolutivo espiritual. Mais uma pergunta sobre o processo evolutivo espiritual. Vamos lá. Se você também estivesse fazendo uma sessão, uma consulta,
né, comigo, provavelmente eu questionaria um pouquinho você sobre se você vai numa casa espiritual, como que é o teu trilhar até o momento, mas aqui nós vamos tirar a energia da sua espiritualidade, do seu momento espiritual, para vermos o que sai. E aqui fala que você é uma pessoa que você tem, sim, muitos guias, muitos amigos espirituais que te acompanham. Você precisa só um pouquinho mais de estudo, de desenvolvimento, para que você possa compreender melhor como criar essa aliança sua com a espiritualidade que vai te trazer mais benefícios e vai expandir mais a sua encarnação, a sua jornada enquanto encarnado aqui na Terra, para que você avance espiritualmente também. Então, busque sim se desenvolver, busque sim esse estudo, sabendo que você tem os seus guias, os seus mentores, e faça essa aliança. Mais uma. Vamos ver aqui. Mais uma que quer saber sobre o financeiro. Vamos lá. Vamos ver sobre o seu financeiro. Bom, parece, minha amiga... mulher? Mulher. Mulher. Minha amiga, parece que o seu momento atual financeiro não está muito legal. Parece que você está vivendo aí um grande obstáculo. A questão não é você olhar para esse grande obstáculo, se assustar e falar, oh, minha Nossa Senhora, e agora? Faz o quê? É você estruturar melhor o como você vai avançar, o como você vai chegar a seu objetivo, que é o que já foi dito, inclusive, nas outras perguntas sobre prosperidade, sobre esse crescimento, que está tudo muito interligado. E trabalhar também nas suas sombras, nos seus medos. Muitas vezes a gente só não prospera, a gente só não atinge aquilo que a gente gostaria, desejaria, porque a gente tem medo, porque a gente se apega muito a pequenas coisas, a pessoas, e aí a gente se engessa no nosso movimento profissional, financeiro, enfim. Então, nesse sentido, trabalhe essas suas sombras e saiba que tudo tem solução, sim. Tudo tem caminho para você. Vamos mandar abraço então para essa galera maravilhosa que esteve conosco. Lisbela, Raimunda, Daniela, Conrado, Júlia Mariana, Joleide Pezenato, Dionéia Moraes, Jaime Daltro, Wendy Fernandes, Paulo Afonso, Daiane, Júlia, Ana Yaroc, Bruna Luini, Júlia Mariana de novo aqui, toda essa galera então que nos acompanhou. Manda abraço pro povo que veio te ver, Rosiane. Aqui no Facebook também, tá a Regina Nascimento, Samuel Conterno, toda essa galera aí que esteve acompanhando hoje a estreia da Cartomante Responde. Bom, só tenho a agradecer a confiança de vocês, a participação de vocês. Isso me incentiva, inclusive, aqui junto com a Erenews, da gente manter esse podcast, de nós fazermos ele cada vez melhor. Reforço aqui que eu estou sempre aberta a sugestões e dizer a vocês que isso, para mim, gente, esse momento com as cartas é um prazer que eu tenho na vida. Eu faço com muito amor, com muito amor. Eu me entrego verdadeiramente a essa minha espiritualidade para poder ser um canal, para poder auxiliar. E eu espero que você que participou, que você que esteve aqui assistindo e você que vai assistir depois também, que eu possa ter sido útil para você, que isso tenha te feito refletir, que tenha te clareado algo no seu caminho e que você prospere, que você avance, que você cresça, se desenvolva, porque sim, eu posso afirmar isso com todas as letras. Todos nós somos uma contribuição para esse mundo. Não caímos por acaso aqui. Então, que sejamos essa luz, esse brilho e esse avançar, tá certo? Agradeço também ao Léo, que me deu esse suporte aqui, para que a gente pudesse ter um pouco mais de velocidade aqui nas perguntas. Dizer a vocês que daqui 15 dias estarei aqui novamente no Cartomante Responde e já fazer o convite para você me acompanhar também no Tudo em Família, que vai continuar também quinzenalmente. Na semana que vem vou ter uma convidada, Léo, para lá de especial, que é uma querida, inclusive, que está aí nos assistindo, que é a Joleide. Joleide, ó, eu já estou te esperando aqui, hein, para nós trocar aquele papo gostoso, tá bem? Então, um beijo a todos vocês. Que vocês tenham um final de semana iluminado. Saibam que aqui na Erenews nós temos várias plataformas. Então, se você ainda não é inscrito,
no YouTube, se inscreve para você acompanhar toda a nossa programação, que é incrível. Temos vários podcasts, a gente acompanha vários eventos. Agora a gente está aqui nesse movimento do Rally na cidade de Erechim e vários outros que estão por vir. Então acompanhe. Também nós temos, além do site, né, o portal da rádio, da TV, temos o aplicativo, temos várias formas para que você fique ligadinho junto aqui com a gente, tá bem? Gratidão imensa, tenha um excelente finalzinho de sexta e um final de semana abençoado.